Revelações acerca do sentido interno de Apocalipse capítulo 5, trazido ao público pela instrumentalidade de Emanuel Swedenborg em sua obra Apocalipse Revelado, capítulo 5. Sentido espiritual, conteúdo de cada capítulo. O Senhor, em seu divino humano, fará o juízo pela palavra e segundo a palavra, porque Ele mesmo é a palavra. Isso é reconhecido por todos nos 3 céus. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Significa o Senhor quanto ao seu próprio divino de eternidade, que tem a onipotência e a onisciência, e que é a palavra, selado com 7 selos. Significa isso inteiramente oculto ao anjo e ao homem. Verso 2. E vi um anjo forte proclamando com grande voz. Significa a divina verdade fluindo do Senhor nos anjos e nos homens profundamente. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Significa quem tem o poder de conhecer os estados da vida de todos nos céus e nas terras e de julgar cada um segundo o seu estado. Verso 3. E ninguém pôde no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Significa que ninguém pôde nos céus superiores e nos céus inferiores abrir o livro. Significa conhecer o estado da vida de todos e julgar cada um segundo o seu estado. Nem olhar para ele, significa nem a menor coisa. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir e ler o livro, nem olhá-lo. Significa a dor de coração por todos perecerem, se ninguém pudesse abrir o livro. Verso 5. E um dos anciãos disse-me: não chores, significa a consolação. Eis, venceu o leão, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi. Significa o Senhor que, por seu próprio poder, subjugou os infernos e repôs em ordem todas as coisas, quando ele esteve no mundo, pelo bem divino, unido à divina verdade em seu humano, para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Significa o mesmo que no número 259. Verso 6. E vi, e eis no meio do trono e dos 4 animais e no meio dos anciãos, significa desde os íntimos e por conseguinte em todas as coisas do céu, da palavra e da igreja. Um cordeiro que estava de pé como tendo sido morto. Significa o Senhor quanto ao seu humano, não reconhecido como divino na igreja. Tendo 7 cornos, significa sua onipotência. E 7 olhos significa sua onisciência e sua divina sabedoria, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Significa que por ela a divina sabedoria, a divina verdade está em toda a parte do globo onde há uma religião. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Significa que o Senhor, quanto ao seu divino humano, é a palavra, que isso vem de seu divino nele, e que por isso é que, pelo seu divino humano, ele fará o juízo. Verso 8. E quando tomou o livro, significa quando o Senhor resolveu fazer o juízo e repor, por esse juízo, todas as coisas em ordem nos céus e na terra, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Significa a humildade e a adoração ao Senhor pelos céus superiores. Tendo cada um harpas, significa a confissão do divino humano do Senhor pelas verdades espirituais. E taças de ouro cheias de perfumes, significa a confissão do divino humano do Senhor pelos bens espirituais, que são as orações dos santos. Significa os pensamentos que são da fé, derivados das afeições que são da caridade, naqueles que adoram o Senhor pelos bens e verdades espirituais.
e cantavam um cântico novo. Significa o reconhecimento e a glorificação do Senhor, porque Ele só é o juiz, o Redentor e o Salvador. Assim o Deus do céu e da terra, dizendo: digno és de receber o livro e de abrir os seus selos, significa o mesmo que nos números 259, 261 e 267. Porque foste morto e nos remiste para Deus com teu sangue, significa a libertação do inferno e a salvação pela conjunção com o Senhor. De toda a tribo e língua e povo e nação, significa que, pelo Senhor, foram resgatados aqueles que, na igreja ou em uma religião qualquer, estão nas verdades quanto à doutrina e nos bens quanto à vida. Verso 10. E nos fizeste o nosso Deus, reis e sacerdotes, significa que, pelo Senhor, eles estão na sabedoria proveniente das divinas verdades e no amor proveniente dos divinos bens. E reinaremos na terra, significa que eles estarão em seu reino, o Senhor estará neles e eles estarão no Senhor. Verso 11. E vi e ouvi uma voz que muitos anjos ao redor, de muitos anjos ao redor, do trono e dos animais e dos anciãos. Significa a confissão e a glorificação do Senhor pelos anjos dos céus inferiores. E era o número deles miríades de milhares de milhares. Significa todos os que estão nas verdades e nos bens. Verso 12. Dizendo com uma voz grande: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a honra e a glória. Significa a confissão de coração que ao Senhor, quanto ao seu divino humano, pertencem a onipotência, a onisciência, o divino bem e a divina verdade. E a bênção significa todas as coisas no Senhor e do Senhor neles. Verso 13. E toda a coisa criada que está no céu e na terra e debaixo da terra, e tais como estão no mar, e todas as que estão neles, eu as vi dizendo, significa a confissão e a glorificação do Senhor pelos anjos dos céus mais baixos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, bênção e honra e glória e força nos séculos dos séculos. Significa que no Senhor da eternidade e, portanto, em seu divino humano, está o todo do céu e da igreja, o divino bem, a divina verdade e o divino poder, e pelo Senhor está neles. Verso 14. E os 4 animais diziam Amém. Significa a divina confirmação pela palavra. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive nos séculos dos séculos. Significa a humildade diante do Senhor, por quem e em quem está a vida eterna, e pela humildade a adoração ao Senhor por todos nos céus.